Olá, moçada do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Moçada, o Manuel mandou para mim, né, negócio de WhatsApp, tá? Ó, mais uma demanda, professor. Tem que gravar uma parte de evolução dos meios de transportes no Brasil. Rapaz, missão dada, missão cumprida, pô, pra galera do LAC, pô. Manuel mandou, professor Luiz mandou, a água parou. Vamos embora, vamos tocar. Então eu gravei essa aula aqui, vamos gravar essa aula, eu preparei essa aula sobre meios de transportes no Brasil. E também pegando uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? Mas antes de começar, eu já estou aí no slide, deixa eu só começar assim para vocês. Quando a gente vai conversar, trabalhar meios de transportes, a gente tem que responder 5 perguntas básicas. São 5 perguntas, tá? Você tem que responder. Quais são? Primeira, qual é o tamanho, o volume da carga? Beleza? Segundo, qual é o valor da carga? Terceiro, qual é a natureza da carga? Quarto, qual a distância que eu vou percorrer? Quinto, qual o tempo que eu tenho para entregar? Se você responder essas 5 perguntas, você consegue determinar com clareza qual é o melhor meio de transporte que se enquadra, que vai atender a sua necessidade naquele caso. Ô Marcelo, você me perdoe, só tem uma coisa. Aquela terceira pergunta que você fez, a hora que você perguntou assim, qual é a natureza da carga? Eu não entendi muito bem essa história. Como assim? Qual é a natureza da carga? Meu querido, você precisa saber. Essa carga é perecível, não perecível, tóxica, inflamável, radioativa, explosiva. O que ela é? Dependendo do meio, não tem como. Pessoal, vocês percebem que aquela menininha do Titanic, a menininha do filme Titanic, aquela bonitinha, acho que é Rose o nome dela no filme, certo? A namorada do DiCaprio. Ela deu um azar do caramba. Porque todo mundo se lembra que lá no navio, a coisa mais valiosa que tinha no navio estava com ela, que era aquele diamante azul. Então era uma coisa pequena, extremamente valiosa, isso é muito valiosa, tá? Que não é perecível, é explosiva, nada. Ela deu muito azar, porque na época dela, qual seria a coisa mais sensata a se fazer hoje? Pega aquele diamante, coloca numa bolsa, atira a colo, entra no avião, em 9 horas, você sai de Londres e você está em Nova York. Acabou. Pronto. Está aí. Você trouxe o diamante. Pronto, estava com você. Agora, o azar dela é que naquela época não tinha avião, voo intercontinental, ela teve que vir no navio, deu aquele azar do caramba lá, pô, afundou tudo, aquela desgraceira do cacete. Vocês entenderam? Então, hoje, a melhor maneira, a melhor coisa a se fazer é botar aquele diamante no avião, poxa, e manda para Nova York. Pronto, acabou. Vocês entenderam? É aí que você consegue determinar qual é o meio de transporte mais adequado à sua necessidade, certo? Agora, vamos começar por aqui. Olha só. Primeiro, pessoal, eu tenho que diferenciar modos e meios de transporte. É diferente. O meio de transporte é o meio físico em que se processa o transporte, ou é terra, água ou ar. Agora, o modo de transporte é o tipo de veículo usado para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, você pode ter o meio de transporte terrestre, superficial. Que modo? Rodoviário, ferroviário e tubular. Marcelo, tubular? Não estou entendendo. Claro que está, meu querido. Duto. Oleoduto, gasoduto, minérioduto, aquaduto. Você entendeu? É duto. Certo? Beleza? Qual que você pode ter aquático? Pode ser marítimo, fluvial, ou se você quiser acrescentar, por favor, pode botar aí também. Lacustre. Marcelo, lacustre? O que é lacustre? Lago. Navegação num lago. Marcelo, mas essa é a coisa mais ridícula do mundo. Pô, um lago é um pedaço de água cercado de terra por todos os lados. Quem é que vai querer navegar num lago? Meu querido, presta bem atenção. Tudo vai depender da localização dele. Vocês me perdoem, né? Eu sempre faço isso aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia, né?
Lá vai o Marcelo. Fica frio que eu sei que vocês não estão vendo nada, tá? Mas pera lá. Pessoal, esses aqui são os chamados Grandes Lagos da América do Norte. Que vocês sabem muito bem que ficam na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. O único lago aqui totalmente estadunidense é esse aqui, ó, o Lago Michigan. Agora, essa linha vermelha que você está vendo aqui é a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Ou seja, por que eu não posso transportar aqui mercadoria de um lado para o outro? Posso, ué. Qual é o problema? Você vê aqui, ó, Chicago está aqui, ó, certo? Detroit está aqui. Por que eu não posso mandar uma carga daqui para Toronto pelo lago? Posso. É navegação lacustre, certo? Então, é uma outra possibilidade que você tem para os transportes aquáticos. Você pode ter marítimo, fluvial ou lacustre. E mais uma coisa, o transporte aquático marítimo tem mais uma coisinha. É o seguinte, pessoal, você pode ter o transporte marítimo internacional ou você pode ter o transporte marítimo de cabotagem. Ah, mas eu não estou entendendo. O que é isso? Pessoal, quando você fala transporte marítimo internacional, significa o seguinte, é você pegar um navio e mandar do Brasil para a Argentina, certo? Do Brasil para a Holanda, dos Estados Unidos para o Japão. Beleza. Agora, quando você fala transporte marítimo de cabotagem, é aquela navegação marítima realizada ao longo do litoral de um mesmo país. Por exemplo, um navio que sai de Fortaleza e vem para Vitória, no Espírito Santo. Um navio que sai de Paranaguá, no Paraná, e vai para São Luís do Maranhão. É marítimo, mas ele está realizando essa navegação ao longo do litoral brasileiro. Então, aí a gente diz que é navegação de cabotagem, porque é entre portos de um mesmo país. Vocês entenderam? Beleza? Finalmente, você pode ter... Perdão. Você pode ter o meio de transporte aéreo, que aí o mais comum é avião, certo? E você se lembra muito bem, pode ser internacional ou doméstico, certo? De carga ou de passageiro. Só que aí tem uma outra novidade, tem mais uma novidadezinha. Qual é? Pessoal, é o seguinte, presta bem atenção, lá vou eu de novo. Moçada, essa é uma notícia que de repente deixa muita gente espantada, né? Moçada, se vocês não sabiam, hoje, São Paulo, por que não ficou aqui, pô? São Paulo ultrapassou Nova York e tem a maior frota de helicópteros do mundo. Então, essa é uma nova modalidade de transporte aéreo que tem crescido muito, principalmente em cidades onde, no nosso caso, vamos ser bem francos, né, moçada? A política de transporte público, certo, é extremamente ineficiente. Então, você não tem uma rede de transporte público que atende com qualidade a população, certo? Você tem a prioridade para o transporte rodoviário, aquele congestionamento absurdo nas grandes metrópoles. Boa parte do pessoal já está preferindo o helicóptero. Então, hoje, São Paulo, por exemplo, tem a maior frota de helicópteros do mundo. Ultrapassou Nova York. Certo? Beleza? E aí tem mais uma, moçada. Tem mais uma, que é o seguinte. Aqui, o pessoal... Vocês sabem muito bem que eu preparei a aula, eu coloquei isso aqui. O pessoal se esqueceu de colocar uma coisa aqui, moçada. Uma coisa. Qual é? Você pode ter também o transporte subterrâneo. E você sabe muito bem que o transporte subterrâneo, o que é? Metrô,
Com certeza. Você pode botar metrô aqui. É meio de transporte subterrâneo. E para você ter uma ideia, como que eu falei agora há pouco, essa política não é valorizada no Brasil, dá só uma olhada nisso aqui. Que é o seguinte. Vamos lá, né, Marcelo? Tan. Desculpa aí, moçada, eu sei que a turma fala que eu perco tempo, mas para mim vale a pena para mostrar para vocês, tá? Moçada, isso aqui, ó. Isso aqui era a rede de metrô do Rio de Janeiro em 1993. Você tinha essas duas linhas aqui, ó. Xangai, em 1993, não tinha metrô. A China estava começando aquele processo de abertura mais intensa para o capitalismo, um país, dois sistemas. Moçada, 20 anos depois, essa aqui é a rede do Rio de Janeiro. Olha o que aumentou aqui, ó. Aumentou isso aqui. E olha aqui. Aumentou isso aqui. Certo? Olha o que é Xangai. Aqui. E não tinha metrô. E outro, observe que as redes do Rio de Janeiro são todas na horizontal. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, meu querido, a praia está bem aqui. Aqui está a praia. Então, é só nos bairros que estão próximos da praia. Você está vendo que não tem linha lá para o Andaraí, para Tijuca, para Cascadura, para Oswaldo Cruz, para Madureira. Não tem. Não tem. É só o quê? Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, São Conrado. Aí tem. Aí tem. Agora, olha aqui. Olha o que virou Xangai em 20 anos. Pô, então a diferença, né, do planejamento de política pública para transporte urbano de massa é absurda, né? Certo? Beleza? Aí a turma quer discutir por que lá em cima está engarrafado. Se a turma tivesse metrô, provavelmente usava o metrô, pô. Tranquilo, certo? Agora, vamos lá. Então, nós colocamos aqui todos os meios e modalidades de transporte que a gente tem. Agora, pessoal, olha só. Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China, Brasil. São 6 países. Fala para mim, o que esses 6 países têm em comum? O quê? Dá lá o nome deles lá. O que eles têm em comum? Ô Marcelo, não é por nada não, são os 6 maiores países do mundo, não são? Exatamente. A Rússia é o primeiro, Canadá é o segundo, a China é o terceiro, Estados Unidos é o quarto, nós somos o quinto, a Austrália é o sexto. E o que você está percebendo em todos eles? Marcelo, em todos eles, o transporte ferroviário tem um peso muito grande. Muitas vezes não é o maior, mas olha aqui, ó, 81%, 46%, 43%, 43%, 37%, ó o Brasil, 24%. É o que menos tem. Porque está mais que provado, moçada, está mais que provado. Para países de grande extensão territorial, o meio de transporte mais adequado é o ferroviário. É o ferroviário. Se bem que você vai me falar isso aqui, ó, eu sei que você sabe, porque você é craque nesse negócio. Está aqui, ó. Qual é o meio de transporte mais barato que existe? É hidrovia. Olha aqui, ó. 5 litros de combustível transportam 1 tonelada por 500 quilômetros numa hidrovia, transporte aquático. Os mesmos 5 litros de combustível transportam 1 tonelada por 333 quilômetros numa ferrovia, por 100 quilômetros numa rodovia e por 6 quilômetros por via aérea. Então, o transporte aquático é o mais barato que existe. Só que aí tem um problema, moçada. Principalmente quando você fala de hidrovia. Esquece mar e oceano. Vamos ficar só com o rio. Moçada, o problema é que para você ter uma hidrovia, você precisa de 2 fatores fundamentais. Primeiro, tem que ser um rio de planície. Você não vai querer navegar num rio planáltico encachoeirado. Aí você vai precisar de obra de engenharia, que é eclusa e comporta. Não dá.
E segundo, depende da região que esse rio atravessa. Por exemplo, nós temos rios de planície maravilhosos no Brasil. Você tem o rio Amazonas, você tem o rio Paraguai. O problema é que onde que eles passam? No meio da floresta amazônica e no meio do Pantanal Mato Grossense. Que são duas áreas onde não vive ninguém, não tem indústria, certo? E aí, como é que faz? Olha só a sorte que tem a Alemanha. Olha só. Desculpa, mas lá vou mostrar de novo. Presta atenção. Perdão. Moçada. O rio Reno, é um rio de planície, de mais ou menos 1.200 quilômetros, sai aqui do Lago Constança, na Suíça, faz a fronteira Alemanha-Suíça, faz a fronteira França-Alemanha, aí passa pela Alemanha até desaguar no maior porto comercial da Europa, que é Roterdã, aqui na Holanda. Agora, olha onde que esse rio passa. Aqui, ó. Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt. Esse aqui é o Vale do Reno-Ruhr. É a região mais populosa, mais povoada, mais urbanizada, mais industrializada da Alemanha, de toda a Europa. É isso aqui. Significa que boa parte da produção industrial da Alemanha pode sair por hidrovia direto para o porto. Olha que maravilha! Vocês já imaginaram, moçada? Eu fico imaginando, se nós tivéssemos um rio de planície daqui de Cuiabá até o Porto de Santos, toda a produção agrícola de Mato Grosso por hidrovia até lá, pô, seria uma maravilha, pô. Certo? É claro que nós temos o rio Paraguai, mas o problema é que aí você tem que levar tudo até Cáceres, que é o nosso, vou falar aqui, que é o nosso ponto de referência para escoar até o estuário do Rio da Prata. Agora olha aqui. A região mais industrializada é da Alemanha. E tem um rio de planície que passa lá. Certo? Então você depende desses fatores. Certo? Agora, que o meio de transporte hidroviário é o mais barato que existe, isso ninguém discute. Certo? Ninguém discute. Tá? E aqui você tem a composição, ó, nas modalidades de transporte no Brasil. Olha o crescimento que teve o transporte aéreo. Isso é para aquela turma que gosta de falar que a vida piorou, né? Certo? Porque mais gente pode andar de avião. Agora, olha a oscilação que tem no aquaviário, no ferroviário e no rodoviário. Porque depende de quê? Depende de investimento público. Olha aqui como você teve um crescimento nas ferrovias, depois você teve queda. Olha aqui como você teve uma queda nas rodovias, depois aumentou de novo. É porque tudo depende de investimento. Certo? Beleza? Agora, ferrovia no Brasil, perdão. Moçada, ferrovia no Brasil começa no século XIX. Todo mundo se lembra que o primeiro ramal ferroviário construído no Brasil foi construído pelo Barão Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, certo? As ferrovias foram construídas no Brasil principalmente para jogar o café para o porto. Porque, pessoal, presta bem atenção, se você não sabia, coisa que eu acho difícil, porque todo mundo aqui é bem informado pra caramba, certo? Presta atenção. Pessoal, antigamente, moçada, era assim que se embarcava o café no Porto de Santos. Aqui, ó. Saco na cabeça, doutor. Olha lá como é que embarcava o café para exportação. Agora, aí você tem que pensar, se o café era embarcado assim, como é que o café chegava até o porto? Provavelmente era em lombo de burro, em lombo de mula, carroça, era isso, pô. Então chegou num determinado momento que isso não era mais viável. Por isso que você percebe que quando nós pegamos a malha ferroviária,
de São Paulo, certo? Está aqui, ó. Moçada, se na antiguidade todo mundo dizia que todos os caminhos levam a Roma, então todas as ferrovias levam até Santos. Todas. Até Santos. A prioridade era escoar o café do interior para o litoral, para o mercado externo. Certo? Beleza? Por isso que nós tivemos essa febre a partir do século XIX para a exportação do café e depois o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira criou a Rede Ferroviária Federal em 1957 para racionalizar a malha ferroviária brasileira. Agora, pessoal, não tem como. Olha aqui, ó. Olha os problemas que nós temos com ferrovia. Primeiro, pequeno índice de eletrificação. As redes são mal traçadas, mal distribuídas, boa parte do material é obsoleto e a gente ainda trabalha com bitola variável. Mas se eu não estou entendendo esse negócio de bitola variável, meu querido, olha aqui, presta bem atenção. Essa aqui é a bitola métrica, que a gente chama de bitola estreita. Então você tem uma distância de 1 metro entre os trilhos. Essa aqui é a bitola padrão, que é 1 metro e 43 centímetros. E essa aqui é a bitola larga, que é a bitola irlandesa, que é 1 metro e 60. Agora eu pergunto, se você tiver um ramal ferroviário construído nessa bitola, que chega numa determinada cidade, e na mesma cidade chega um outro ramal nessa bitola, como é que a locomotiva daqui vai passar para cá? Não passa, porque não encaixa. A bitola é diferente. Então você não consegue estabelecer uma conexão, porque a composição que roda num ramal não roda no outro, e vice-versa. Então, infelizmente, nós temos esse problema aqui. E você pode pesquisar lá no Luiz Nassif, na internet. Aqui no Brasil, nós temos 8 tipos de bitolas diferentes em ramais ferroviários. Se você não tem uma padronização da bitola, como é que você vai fazer a conexão? Não tem como. E outra, dá só uma olhada no traçado da rede ferroviária. Fala para mim que a prioridade foi interligar o território brasileiro. Pomba nenhuma. A prioridade, moçada, sempre qual é? Interior, litoral. Interior, litoral. Interior, litoral. Interior, litoral. Essa é a prioridade. Certo? Agora, dá só uma olhada na rede ferroviária dos Estados Unidos da América. Aqui, ó. Isso aqui é ferrovia nos Estados Unidos. O nó ferroviário dos Estados Unidos é Chicago, que fica bem aqui, ó. Daqui você consegue ir para Miami, você consegue vir para Dallas, você consegue vir para Phoenix, você consegue vir para Los Angeles, você vai para Seattle, você vai para Nova York, para qualquer lugar dos Estados Unidos, você vai de trem. Você vai de trem. E outra, mais uma. Pessoal, não estou querendo dizer com isso, é óbvio, aquele discurso idiota, que eles são melhores que nós. Tudo é uma questão de planejamento e evolução ao longo do tempo, industrialização, tudo isso, certo? Eu sempre procuro, porque a Amtrak é uma das maiores operadoras de trem dos Estados Unidos, certo? De ramais ferroviários. Pessoal, aí é assim que o cara viaja no trem, pô. Aí tá parecendo um avião. É assim, ó. Poltrona, tudo tranquilo, beleza. Tem vagão, restaurante, você entendeu? Agora, aqui no Brasil, se você pegar a maior parte dos ramais ferroviários, você consegue viajar assim? Não, porque a prioridade é transportar carga. É aquela visão voltada para o mercado externo, exportador de commodity, pegar a matéria-prima e jogar no porto. É isso. Eles não. A prioridade deles, qual foi? A prioridade deles foi interligar o território, certo? Beleza? E interligando o território, eles têm isso aqui. Certo? Essa não foi a nossa prioridade, tá? Então, hoje, essa malha ferroviária nossa, ela tem todos esses problemas, ela é mal traçada, tem um pequeno índice de eletrificação, a maior parte das locomotivas é a diesel. Por favor, moçada, trem-bala é elétrico.
o Eurostar, que roda lá entre Paris e Londres, certo? O Shinkansen, que é o trem-bala japonês, lá na França é o TGV, né? Train de Grande Vitesse, esse aí é elétrico, ele não é movido a diesel. O nosso índice de eletrificação é muito pequeno, a rede é mal traçada, distribuída, essa é uma característica nossa. E outra, ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso, ela foi privatizada. Então, hoje, a maior parte dos ramais ferroviários aqui do Brasil, quem administra é a iniciativa privada, certo? Inclusive os ramais que pertenciam à Companhia Vale do Rio Doce. Quem comprou a Vale, comprou todos os ramais que pertenciam a ela. Tá? Agora, nos últimos tempos, quais foram os ramais ferroviários mais importantes em investimento que nós tivemos? Foi a Ferrovia Norte e Sul, aqui que vai do Maranhão até Goiás, e agora tem um ramal para conectar lá em São Paulo, a Transnordestina, que conecta aqui com a Norte-Sul, e a nossa aqui, que é a Ferronorte. A Ferronorte está aqui em Mato Grosso, essa aqui é a ponte rodoferroviária, por cima carro e por baixo trem, entre Santa Fé do Sul, em São Paulo, e Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul. E hoje esse ramal ferroviário chega até Rondonópolis, que é para pegar a produção agropecuária aqui e jogar no mercado externo, lá no Porto de Santos. Beleza? E agora que nós temos a possibilidade, os chineses estão querendo fazer isso, certo? Se você ouvir falar por aí, que é o que a turma chama de ferrovia bioceânica ou transoceânica, tá? É bioceânica ou transoceânica, beleza? Perdão, ai, Marcelo. Essa ferrovia é um projeto que os chineses estão querendo fazer, certo? Eles querem fazer, tá? Inclusive tem a ver aqui com o Mato Grosso, que é sair daqui do Oceano Atlântico, lá do Porto do Açu. Outros traçados colocam Ilhéus aqui na Bahia, passando aqui com uma conexão com a Norte e Sul, aqui em Minas Gerais, Goiás, passa por Lucas do Rio Verde, aqui em Mato Grosso, vai para Porto Velho, Rio Branco, até chegar, certo? Lá no Oceano Pacífico, no Peru. Ou aqui em Baiovar, ou no Porto de Ilo. Tem 2 traçados possíveis aqui, tá? Então, isso aqui, o pessoal quer fazer, certo? Com investimento chinês, tá bom? Mas ainda não saiu do papel. Tá ok? Beleza? Então, em termos de ramais ferroviários, são esses que a gente fala. E aí, você tem aqui os pontos favoráveis e desfavoráveis. Quais são os pontos favoráveis do transporte ferroviário? Grande capacidade de carga, é adequado para grandes distâncias, baixo custo de transporte e manutenção, maior segurança em relação à rodovia, com relação a acidente, furto, roubo e baixo consumo de combustível. Agora, o que é desfavorável? É lento, operação de carga e descarga é demorada, você tem baixa flexibilidade para mudar de ramal, não dá para conectar um com o outro de maneira muito fácil, baixa integração entre os estados, não é todo estado brasileiro que tem ferrovia, e você tem um problema de diferença de bitola, e o custo de implantação é mais alto. Beleza? Então, são pontos favoráveis e desfavoráveis. Aí você tem as rodovias. O Brasil, o Brasil tem a 2ª maior malha rodoviária do mundo. Agora, você está vendo que desde a época de Washington Luiz, moçada, na década de 20, o lema do governo era: governar é abrir estradas. Agora, só depois do doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira é que a coisa avançou. É o que a turma chama de o rodoviarismo na matriz de transporte do Brasil. Por quê? Porque todo mundo se lembra que foi o doutor Juscelino que trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Agora, você sabe muito bem que nós tivemos que trazer filiais de multinacionais para o Brasil. Agora, como é que eu vou convencer uma empresa multinacional a botar uma fábrica no Brasil se eu falar para ela que eu vou priorizar ferrovia? Ela não vem. Ela vai vender carro para quem? Vai vender caminhão para quem?
Então eu tenho que falar para ela que eu vou priorizar rodovia. E infelizmente a rodovia é o meio de transporte superficial terrestre mais caro que tem. É o mais caro, beleza? E no nosso caso, o que nós temos? Olha só, pessoal, toda rodovia com origem em Brasília, no Distrito Federal, tomando a direção norte como referência, e a numeração crescente no sentido horário, é uma rodovia do tipo radial e o prefixo é 0. Por isso que você tem 010, 020, 030, 040, 050, 060, a mais conhecida que vem aqui para Mato Grosso, a BR 070. Certo? Beleza? Então essa é uma rodovia do tipo radial. Agora, toda rodovia traçada no sentido norte-sul é uma rodovia longitudinal de prefixo 1, com a numeração crescente do litoral para o interior. Por isso que essa coladinha aqui no litoral é a BR-101. A Cuiabá-Santarém é a 163, porque a numeração é crescente. Certo? Beleza? Toda rodovia traçada no sentido leste-oeste, oeste-leste, com a numeração crescente do norte para o sul, é uma rodovia de prefixo 2, é uma rodovia transversal. Por isso que a Transamazônica é a BR-230. E a Foz do Iguaçu, Cascavel, até Paranaguá, é a 277. A numeração é crescente do norte para o sul. Beleza? Toda rodovia traçada na diagonal, com a numeração crescente do norte para o sul, é uma rodovia de prefixo 3. Por isso que a Cuiabá-Porto Velho é a BR-364. E, na verdade, ela vai até lá dentro de São Paulo. Certo? É uma rodovia transversal. E, finalmente, as rodovias de ligação entre as BRs, sem traçado definido, são de prefixo 4. E é claro aqui, moçada, que todo mundo sabe que as mais importantes rodovias do Brasil estão concentradas aqui no Centro-Sul, pô. Então, nomes como Dutra, Anchieta Imigrantes, Ayrton Senna, Fernão Dias, Regis Bittencourt, Bandeirantes, Anhanguera, Washington Luiz, Raposo Tavares, Marechal Rondon, Castelo Branco, Dom Pedro, todas elas estão concentradas aqui no centro-sul do Brasil e são as rodovias mais importantes do país, certo? Agora, o que o transporte rodoviário tem de favorável? Primeiro, ele é adequado para curta e média distância. O custo de implantação é menor que o de uma ferrovia. Você tem uma maior flexibilidade no serviço de entrega, o cara pode te entregar na porta de casa, certo? Maior flexibilidade de integração. Para você construir uma estrada conectando uma à outra, é mais fácil que uma ferrovia. O tempo de entrega é mais confiável e a integração entre todos os estados brasileiros, porque todos os estados brasileiros têm rodovias. Agora, o que é desfavorável? Alto custo de manutenção, certo? É muito poluente, com forte impacto ambiental, questão da queima do combustível. Segurança no transporte comprometida, você tem risco de acidente, roubo e furto de carga. Para grande distância, o custo é muito alto, tem baixa capacidade de carga e consome muito combustível. Quando você aumenta o preço do combustível, você tem que aumentar o preço do frete, certo? Isso é ponto desfavorável. E aqui você tem a malha rodoviária do Brasil, por região entre não pavimentada e pavimentada, certo? Então, você percebe que o maior percentual de pavimentação está no sul do Brasil, certo? E o menor está na região norte, beleza? Aí, você vai para navegação. Pessoal, quando a gente fala de navegação, perdão, a gente tem que lembrar de uma expressão, que é isso aqui, ó.
Quando a gente fala, abordando a parte de transportes, que você está criando um corredor de exportação, significa que é algum meio de transporte que está permitindo que você pegue o produto e leve até o porto. Então, você cria um corredor de exportação, voltado, obviamente, para o mercado externo. Então, é muito comum aqui no Brasil você ter essa visão do corredor de exportação. Está aqui, ó. Ele pega e sai para chegar até o mercado externo. Beleza. Agora, quando a gente fala em navegação, pessoal, é o meio de transporte mais econômico e o menos usado no Brasil. E olha o potencial por bacia hidrográfica. Aqui eu estou falando de hidrovia. Certo? Beleza? Vamos começar pela bacia amazônica. A bacia amazônica, moçada, você tem 3 grandes hidrovias. A do Rio Amazonas, a do Rio Madeira e a do Rio Tapajós. Por exemplo, esse aqui é o porto de Manaus. Provavelmente Manaus é o maior porto fluvial do Brasil. A Zona Franca de Manaus só é possível, só existe, porque o Rio Amazonas suporta navios de casco oceânico. Ele suporta. Se você botar um navio desse aqui no Rio Paraguai, ele encalha, ele não aguenta. Ele não tem calado para isso. O Rio Amazonas aguenta. Certo? Então, provavelmente, é o maior porto fluvial do Brasil. Tá? O que um transatlântico desse está fazendo em Manaus? Está trazendo gringo para ver a selva, doutor. É isso. E o Rio Amazonas suporta. Esse aqui é o porto de Porto Velho, em Rondônia, que já é a hidrovia do Rio Madeira. Olha como que a embarcação é diferente. Não é um navio de casco oceânico, é uma embarcação de fundo chato. É uma barcaça, uma balsa. Geralmente os navios saem daqui de Porto Velho, essas barcaças, e vão até esse lugarzinho aqui, que é o porto de Itacoatiara, lá no Amazonas. Olha aqui o navio de casco oceânico. Olha que esse navio aqui estiver carregado, esse vermelho aqui vai desaparecer. Ele vai desaparecer, ele vai estar carregadinho. Então, essa barcaça traz o produto até aqui, e daqui ele é colocado no navio de casco oceânico e vai para o mercado externo. Beleza. E essa aqui é a hidrovia do Tapajós. Esse é o porto de Santarém, lá no Pará. Certo? A hidrovia do Tapajós sai por aqui também para o mercado externo. Então, você tem essas 3 grandes hidrovias dentro da bacia amazônica. Certo? Aí, você tem a hidrovia do Tocantins-Araguaia. Essa hidrovia, o objetivo maior dela é sair daqui da região de Barra do Garças, aqui em Mato Grosso, e chegar até o Oceano Atlântico. Você pode vir pelo Rio Tocantins também. Antigamente, você tinha um problema. Esse azul aqui é a usina de Tucuruí. Certo? Então, como que você vai passar pela usina aqui? Moçada, sem problema. Essa aqui é a maior eclusa fluvial do mundo. São aproximadamente 75 metros de desnível. São 2 eclusas e um canal de aproximadamente 6 quilômetros que ligam o lago de Tucuruí com a parte baixa do rio Tocantins. Então, passando por aqui, a embarcação consegue superar o desnível e aí você chega até o oceano e vai para o mercado externo. O outro problema que o pessoal tem que superar é esse aqui, que é o chamado Pedral do Lourenço, que a turma vai ter que fazer aqui um processo conhecido como derrocamento para construir esse canal, superar esse monte de pedra que tem aqui e chegar até o porto. Mas é um projeto viável, beleza? A outra é a hidrovia do Tietê-Paraná. Você pode sair daqui do rio Tietê, fica lá no interior de São Paulo, perto de Piracicaba, e vai até o lago de Itaipu. Ô Marcelo, mas só uma coisa, esse monte de azul aqui não é usina hidrelétrica? É. Ué, como é que eu vou passar pela usina hidrelétrica? De novo, meu querido, se você tem um problema, quem dá a solução para o problema é engenheiro. Aqui, ó, canais, e aqui a eclusa e comporta aqui, ó. Ó a eclusa. Você consegue sair da parte alta para a parte baixa do rio. Você sai de Montante e vai para Jusante. Beleza, sem problema.
Então, essa aqui é a segunda hidrovia do Brasil em movimentação de carga. Só perde para as hidrovias da região amazônica. Só que, infelizmente, devido àquela questão da crise hídrica que nós tivemos em 2014 e 2015, principalmente no estado de São Paulo, ela ficou 2 anos fechada. Somente em 2016 que o pessoal voltou a navegar, porque o rio estava com um volume de água adequado para poder fazer a navegação. Beleza? E, finalmente, nós temos a hidrovia do Paraguai-Paraná, que é a nossa aqui em Mato Grosso. Essa aqui é a cidade de Cáceres, é a referência aqui em Mato Grosso, e esse aqui é o porto de Nueva Palmira, lá no Uruguai. Então, você consegue sair daqui de Mato Grosso, são 3.400 quilômetros, até o estuário do Rio da Prata. Então, você pode pegar parte da produção agropecuária de Mato Grosso e escoar pela hidrovia para o mercado externo. Beleza? Então, essas são as principais hidrovias do Brasil. Aí você tem os pontos favoráveis e desfavoráveis. O que é favorável? Grande capacidade de carga, baixo custo de manutenção, baixo custo de transporte e baixo custo de implantação. Quer dizer, você tem que construir um rio. Claro que não. Agora, o que tem de desfavorável? Primeiro, é lento. Segundo, você não tem flexibilidade, você não vai mudar o curso do rio. Terceiro, você tem problema de fator climático. Agora há pouco eu falei que deu uma seca violenta, 2014 e 2015, a hidrovia ficou fechada, porque você não tinha água suficiente no leito para escoar, para navegar, certo? E você tem necessidade de construção, se for necessário, de portos, eclusas, sinalização, tudo isso para você poder tornar a hidrovia viável. Então, você tem pontos favoráveis e desfavoráveis, certo? Aí é que você chega nos portos brasileiros. Pessoal, todos esses aqui são portos nossos, mas eu procurei selecionar os principais. Esse aqui é o Porto de Santos. É o maior porto brasileiro, certo? Em movimentação de carga, tudo que você pensar. Grande parte disso influenciado pela importância que ele passou a ter a partir do ciclo do café, certo? Esse aqui é o porto de Paranaguá, lá no Paraná. É um dos maiores portos brasileiros de exportação de grãos, de produtos agropecuários, certo? Esse aqui é o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Como você está vendo, é um dos maiores portos de operação de containers no Brasil. Só container aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o porto de Rio Grande. É o maior porto, maior terminal portuário do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o porto de Itaqui. Fica na Ponta da Madeira, lá em São Luís do Maranhão. É o maior porto brasileiro de escoamento de minério, certo? O minério de ferro que sai lá da Serra de Carajás, vem para cá por uma ferrovia, são 890 quilômetros, é a estrada de ferro de Carajás, até chegar aqui, e aqui o minério é colocado nos navios e vai para o mercado externo. Lembrando que o maior consumidor do nosso minério de ferro é a China. O que você está vendo aqui são os chamados berços de atracação. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berços de atracação aqui no porto. Então, isso aqui fica lá em São Luís do Maranhão, certo? Esse aqui é o terminal portuário de Pecém. Fica a 60 quilômetros de Fortaleza. É um dos portos mais modernos que a gente tem no Brasil. E a localização dele é muito boa, porque você colocando esse porto aqui no Ceará, você fica mais perto da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio e da América Central, do que mandando a carga aqui por baixo. Então, você economiza tempo. E se tempo é dinheiro, você vai economizar dinheiro também. Então, esse fica lá no Ceará. Esse aqui é o porto de Suape. É um dos mais modernos portos do Brasil, um dos mais novinhos. Fica lá na região metropolitana de Recife. Aqui é o estaleiro Atlântico Sul e ali pertinho fica a refinaria Abreu e Lima. Certo? Beleza? Esse aqui é o porto de Tubarão, lá no Espírito Santo, para escoamento de minério também. E aqui nesse terminal, você tem a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Nós botamos uma siderúrgica aqui no porto. Aí você pode exportar o aço também.
Esse aqui é o Porto do Rio de Janeiro, que historicamente era o porto mais importante do Brasil, durante o período que o Rio de Janeiro foi a capital da República, depois perdeu importância para o Porto de Santos, e esse aqui é o Porto de Itaguaí, que muitas vezes o pessoal confunde com o Porto de Sepetiba. É porque ele fica na Baía de Sepetiba, certo? Mas o problema é que Sepetiba é o nome de um bairro do Rio de Janeiro também. Então é melhor colocar Porto de Itaguaí, que é um dos mais modernos, um dos mais novos terminais portuários que você tem aqui no Brasil também. Então esses são os mais importantes, tá? Aí quais são, né, os aspectos favoráveis e desfavoráveis? Favoráveis, grande capacidade de carga, transporta carga de grande tamanho, ideal para grande distância, o custo é baixo, pode transportar diversos tipos de carga e baixo custo de manutenção. Quais são os desfavoráveis? É lento, você tem que ter modernização e ampliação da infraestrutura portuária, é parte do que a turma chama de custo Brasil, né? Você tem um problema da alfândega, os custos alfandegários, a burocracia, certo? E alto custo operacional e baixa flexibilidade, além do problema da profundidade dos portos. Muitas vezes você tem que estar fazendo a dragagem da região portuária para aprofundar o calado e permitir a operação de embarcações de maior porte. Então, esses são os pontos favoráveis e os desfavoráveis do transporte marítimo de carga. E, finalmente, você tem o transporte aeroviário, que são os aeroportos. Certo? Pode ser doméstico ou internacional, de passageiro ou de carga. Vocês sabem que os maiores aeroportos, moçada, tirando Brasília e o aeroporto do Recife, de Guararapes, os maiores aeroportos do Brasil estão aqui na região Centro-Sul. Então, quando você fala Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, Tom Jobim, Pampulha, Confins, Salgado Filho, Afonso Pena, estão aqui, Viracopos, estão aqui. Lembrando que o aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto de transporte de carga do Brasil. Todos os outros que eu falei, Congonhas, Tom Jobim, Santos Dumont, Cumbica, Guarulhos, tal, é transporte de passageiro. O maior terminal aeroportuário de carga do Brasil fica em Campinas, no aeroporto de Viracopos. Beleza? Tudo bem? Moçada, foi isso que o Manuel pediu para falar um pouco, né? Passou essa missão da parte de transportes no Brasil. Foi essa pincelada que a gente procurou passar para vocês. Tá ok? Beleza? A gente fica aguardando uma outra demanda que aparecer aí por parte da galera da coordenação, da direção, para atender às necessidades dos nossos amigos concursandos e concursandas aqui do LAC Concursos. Beleza? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Clique lá.